Vamos ler, então, Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós e viverei, entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Senhor aplica essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, te damos graças pela tua bendita e santa palavra. Pedimos que ela faça aquilo que, para o propósito para o qual ela foi escrita, seja cumprido agora no nosso coração, na nossa vida. Toma esse lugar mais uma vez na tua presença, Senhor. Inunda esse ambiente com a tua doce presença, tua bondade, Senhor. Esteja tocando cada vida nessa noite. Repreendemos e rechaçamos agora todo espírito contrário. Que o Senhor tome agora esse lugar e energize esse ambiente com a presença abençoadora do Espírito Santo, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos para ver, receber a tua porção para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. O tema da nossa mensagem é profetas gerando profetas. Diga comigo: profetas gerando profetas. Profetas geram profetas. Diga comigo: profetas geram profetas. Diga para o seu vizinho: você é um profeta de Deus. Você foi chamado, diga para ele, você foi chamado para ser um profeta de Deus nessa geração. No tempo do profeta Ezequiel, Nabucodonosor, rei de Babilônia, conquistou o reino de Judá, o reino do sul. E ele também deportou vários sacerdotes, oficiais, membros da nobreza judaica, e os levou para a Babilônia. Alguns historiadores acham que Ezequiel tinha em torno de 25 anos de idade quando ele foi deportado. Ele era de uma família de sacerdotes, mas ele não teve a oportunidade de servir no templo, porque eles foram levados cativos. Babilônia, como nação e império, existiu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E Babilônia se constitui naquela cabeça de ouro
do sonho de Nabucodonosor que Daniel havia interpretado. Os babilônios foram, mais para frente, vencidos pelos persas, que por sua vez foram conquistados pelos gregos, e mais tarde os romanos haveriam de subjugar os gregos e se tornou uma potência, um império mundial. Babilônia, portanto, existiu como um império, mas na Bíblia Sagrada, a Babilônia se torna, e até hoje a gente pode usar essa figura para dizer mais do que o império que existiu em alguma época da história. Mas Babilônia se constitui num caso de depravação sem igual nas Escrituras Sagradas. A sua malignidade, seus valores corrompidos, sua depravação, todas essas práticas que eles tinham continuam existindo hoje e, infelizmente, continuam sendo praticados. Isso nos faz lembrar, amados, que nós vivemos no mundo, estamos num mundo posto no maligno, os braços de Babilônia, o pensamento de Babilônia, a mentalidade de Babilônia continua trabalhando intensamente hoje. Isso nos lembra que estamos em guerra e que a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra ideias, nossa luta é contra principados, é contra potestades nas regiões celestes. Nossa luta é contra argumentos, nossa luta é contra espíritos malignos que estão muitas vezes travestidos de coisas boas. Por exemplo, a voz do adversário muitas vezes se apresenta de forma disfarçada. Ele já se apresentou ou se apresenta frequentemente nos últimos tempos disfarçado de ONU, Organização das Nações Unidas, que se transformou num antro de corrupção dos valores de Deus. Ela já foi travestida de psicologia. A voz de Satanás muitas vezes está também escondida atrás de um terapeuta sexual, que é o mais que tem hoje por aí, né? Dando conselhos para jovens e adolescentes. Talvez esteja escondido atrás de uma filosofia, ou quem sabe até mesmo atrás de uma apresentação cultural. Recentemente vocês viram a aberração a que nós chegamos, né? Um homem pelado, nu, exposto publicamente, e para que crianças possam tocá-los, e afirmando que isso é arte. Que lugar, que ponto nós chegamos da loucura do ser humano. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, um organismo das Américas, né, que junta os países das Américas, um dos seus porta-vozes disse recentemente, aliás, eles elegeram a família como inimiga, disseram assim: a família precisa ser combatida porque é um instrumento de opressão familiar. Estamos vivendo, irmãos, esse tempo, esse espírito que trabalha intensamente para que as relações sexuais ilícitas sejam aceitas, para que o homossexualismo seja não só aceito, mas seja imposto na sociedade, a erotização das crianças, pasmem, sexo com animais. 10 anos atrás, se você afirmasse isso que eu estou afirmando aqui agora, você seria talvez taxado de radical demais ou de pessimista demais. Você já está vendo isso, a defesa do sexo com animais. Isso, evidente, amados, que faz dos cristãos um povo mais perseguido hoje, provavelmente, no mundo. E a pergunta é por quê? Por que os cristãos são tão perseguidos? Por que hoje o povo que mais morre no mundo são cristãos? São pessoas cristãs que continuam defendendo a sua fé e os seus valores. Por quê? Porque quando nós carregamos o nome de Deus, você vai ser odiado. E nós carregamos o nome de Deus, amém ou não amém? A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo, versículo 14, ele diz
Escrevendo aos Efésios, ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem, versículo 15, toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Se você carregar o nome de Deus, se você carregar os valores de Deus, você vai ser perseguido, não tenha dúvida disso. Aliás, também o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, filho, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você defende os valores de Deus, os valores cristãos, evidentemente, com toda certeza, sua fé vai ser testada, sua fé vai ser provada. Quando nós decidimos fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer, nós não aprovamos as obras infrutíferas das trevas, como ainda escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, o apóstolo diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não se posicionar diante de obras infrutíferas das trevas, em outras palavras, não se posicionar diante de iniquidades é o mesmo que aprová-las. Portanto, eu e você somos chamados a profetizar para essa geração. Fomos chamados para destruir as obras do diabo e profetizar, não somente porque você é um profeta para essa geração, mas porque você também foi chamado para ser um profeta que está gerando outros profetas para a nossa geração. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Portanto, temos que aprender a profetizar. E o que é profetizar? Só profetas profetizam? Não. Claro que profetas, seu ofício é profetizar. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo também, mais uma vez aos Coríntios, ele diz que todos podem profetizar, desde que você entenda, esteja ligado à finalidade da profecia. E aqui no capítulo 37 de Ezequiel, o próprio Senhor ordena a Ezequiel que ele profetize. Irmãos, é interessante que Deus poderia fazer todas as coisas sem precisar da gente, sim ou não? Você acha que Deus precisa da gente para alguma coisa? Para nada. Mas ele poderia ter simplesmente, como ele fez, ele criou todas as coisas. A criação dele foi feita pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja o firmamento, e ele foi criando todas as coisas pela palavra, pelo seu poder. Ele poderia ter dado uma palavra sobre aqueles ossos secos, e eles todos teriam se levantado, tornado-se um grande exército, mas por que ele não fez? Porque Deus também conta com a gente para avançar o seu reino aqui na terra. É vontade dele que seja assim, e foi isso que ele disse para o profeta Ezequiel: profetize. E eu gostaria que você estivesse trazendo esse entendimento de que eu e você precisamos tomar uma decisão, precisamos tomar uma iniciativa e começar a profetizar a palavra de Deus por onde você passa. Você é um profeta para profetizar coisas boas. Cuidado com o que você fala, é claro. Cuidado com o que você libera. Mas a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: profetize sobre a sua vida. Você ora por você? Eu espero que você ore por você, né? Aliás, tem gente que só ora por ele, não ora por mais ninguém, né? Mas ore por você, ore, preste ao Senhor. Irmãos, por que nós podemos orar? Podemos profetizar sobre a nossa vida, porque Deus deseja te abençoar. Deus deseja nos abençoar, sim ou não? Jeremias 29:11 diz o que? Eu sei, o Senhor está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, você pode profetizar sobre a sua vida, orar pela sua vida, dizer: Senhor, eu tomo posse. O Senhor está dizendo na sua palavra que o Senhor tem bons planos a meu respeito. Irmão, sabe que tem gente que acha que Deus está doido para pegar ele na esquina? Tem gente que nem ora. Não, meu crédito está muito negativo. Minha conta lá está no vermelho faz tempo. Eu não vou nem tocar no assunto. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco, diminuir o saldo, né? Como se Deus fosse nos atender, porque o nosso saldo está positivo. Nosso saldo nunca vai ser positivo, é sempre negativo, meu irmão.
Por quê? Porque nós somos pecadores. É só graça de Deus. Ele já nos alcançou com a sua graça. E Ele está dizendo, eu quero abençoar você, querido. Tome posse disso, profetize sobre a sua vida. O próprio Senhor Jesus afirma isso em João capítulo 10, versículo 10. O que é que diz? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quantos aqui querem vida em abundância? Isso não quer dizer que você não tem lutas, que você não tem provas. Isso não quer dizer que você não tenha perdas. Porque todas essas lutas, provas e perdas fazem parte do plano, fazem parte da estratégia de Deus para levar você para mais perto dele. Então tem uma hora que vai ter algumas perdas que você acha que é perda, mas não é. É ganho. Tem hora que perder é ganhar. Só confie no Senhor, Ele tem uma vida abundante para você, você pode fazer isso, profetize e diga, Senhor, levante de manhã e fala, Senhor, eu decido receber a minha vida abundante que o Senhor tem para mim hoje. Não tem gente que já levanta com mau humor, tem gente que já levanta amaldiçoando seu dia, tem gente que já levanta declarando que nada vai dar certo, e aí acaba não dando certo mesmo. Por quê? Porque Satanás, o nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e ele não perdoa. Se você libera uma palavra, lembre-se disso, palavras são decretos. Se você diz que a sua vida está ruim, que a sua vida está horrível, que você não tem jeito, que você está desempregado, os negócios não fluem, e as coisas não andam, e você não vê esperança, e você não vê nada, e você começa a se alimentar disso. E você acaba profetizando o contrário. Nós somos chamados para profetizar a provisão de Deus na nossa vida, irmãos. Não reclame, só olhe para Deus, olhe para o Senhor e profetize sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Segundo, profetize sobre sua família. O diabo está doido para destruir as famílias da terra. É lógico que ele sabe que a família é o guardião. A família é aquela célula primeira. É o lugar mais protegido. Todo capeta quer destruir a família. Todo governo comprometido com trevas quer destruir a família. Todo governo corrupto quer destruir as famílias. Por quê? Porque ele sabe que uma família, o diabo sabe que uma família protegida, abençoada, guardada em Deus, é muito difícil destruir uma família dessa. Uma família que anda unida, cujos pais estão presentes, os filhos continuam crescendo, são abençoados, são amados, são instruídos a serem responsáveis, serem bons cidadãos, serem também bons pais e boas mães, a constituírem também suas famílias. É muito difícil o diabo derrubar uma família dessa. É muito difícil, é claro que ele fica doido para derrubar. E você se levanta e diz, a minha família não. A minha família está debaixo da graça do Senhor. Minha família está debaixo da unção de Deus. Minha família está debaixo da proteção do Altíssimo. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. A minha família está escondida no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, não deixe que a tentação de Penina roube de você a adoração, como ela tentava fazer com Ana. Quantos sabem aqui a história de Ana? A mãe de Samuel. Ana era estéril, Penina tinha vários filhos, e a Penina ficava esnobando, chateando a Ana, né? Aquelas menininhas assim, né? Que fica mexendo com a outra, né? Eu tenho, você não tem, lero, lero. Já viu isso, né? No seu tempo isso não. Hoje ninguém faz mais isso, né? Só no meu tempo que tinha esses negócios. Querido, Deus nos deu uma promessa de uma família livre e abençoada. Diga comigo, Deus me deu a promessa de uma família livre, abençoada. Então profetize, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, e eu profetizo na minha vida hoje, na minha casa hoje, na minha família hoje. Minha família está debaixo da graça do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e meus filhos seremos
totalmente compromissados e serviremos ao Senhor. Você ora e diz: eu não gerei filhos para se perderem, eu gerei filhos para a salvação. Mesmo que eles estejam desviados hoje, ore, profetize, porque eles vão voltar. A aliança que você tem em Cristo é mais forte do que qualquer coisa. A nova aliança do sangue do Cordeiro que nós vamos celebrar aqui hoje. A aliança que você fez com Ele, a aliança que você tem com Ele, com Jesus, é uma aliança muito poderosa, que vai atrair seus filhos, sua casa, seu pai, sua mãe. Você vai dizer: eu, minha casa, servimos ao Senhor. Não abandone o lugar de adoração. Um dia estava lá Ana no templo, chateada, claro, chorando, triste. Deus não prometeu, irmãos, que a gente vai sempre sorrir, que vai ser tudo sempre sorrisos e sombra e água fresca. Não, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de chorar. E Ana estava lá chorando: Senhor, olha para a minha situação, Senhor. Eu estou aqui estéril, desejo um filho. Há muito tempo que eu oro sobre isso, mas o Senhor parece que não me ouve, mas eu creio que o Senhor está me ouvindo. Eu vou continuar adorando ao Senhor. Você é capaz de adorar o Senhor no meio da escassez? Adorar o Senhor no meio da afronta? Continuar adorando o Senhor quando ainda Samuel não nasceu? Nós somos chamados a perseverar quando Samuel nem foi gerado ainda, mas ele vai ser gerado. Porque no mundo espiritual ele já foi. Na verdade, sabe o que acontece? Assim como Ana estava sendo provada se ela era capaz de gerar um profeta e não somente um filho, você e eu também somos muitas vezes provados. Se nós somos capazes de gerar um profeta ou gerar só mais uma pessoa que vai fazer apenas um número em toda essa multidão de pessoas que vivem nesse planeta. Deus nos chamou para gerar profetas. Diga comigo: Deus me chamou para gerar profetas. Profetizamos que somos uma família de profetas. Diga para você mesmo: eu sou uma família de profetas. Diga para o seu vizinho: você é uma família de profetas. Profetizamos que os nossos filhos e as nossas filhas receberão a promessa de Joel. O que é que diz a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28? E acontecerá. E você vai profetizar e dizer: já está acontecendo. Que o Senhor já derramou do seu Espírito sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E por isso os meus filhos e as minhas filhas, eles já estão profetizando. Pastor, meus filhos nem na igreja estão, nem crentes são. Pois é, ainda não, mas vão estar. E você já profetiza no presente: meus filhos são uma bênção. Meu pai e minha mãe ainda não querem saber do Senhor. Ainda não, mas daqui a pouco eles vão chegar. E você profetiza e diz: eles profetizarão. Os vossos velhos, não escapa ninguém aqui. Os anciãos, eles também terão sonhos. E vossos jovens terão visões. Você profetiza e diz: os jovens da minha família já estão profetizando. Já estão tendo visões. Os jovens dessa igreja são jovens visionários. Os adolescentes dessa igreja estão cheios de visões de Deus. Você crê ou não crê nisso? Eu creio, eu já vejo isso. Pastor, eu não consigo enxergar. Não, com os olhos da carnais, não, mas com da fé a gente pode ver e profetizar que essa palavra está se cumprindo em nome de Jesus. E até sobre os servos e as minhas servas, diz, versículo 29, derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias são esses? Hoje. Esse dia é hoje. Tome posse hoje, agora. Não espere para Deus fazer isso na próxima geração. Diga: Senhor, isso vai acontecer. Isso já está acontecendo na minha geração, na nossa geração. Terceiro, profetize sobre a sua célula. Pastor, minha célula, não sei não. Olhe, continue crendo, meu irmão. Persevere.
persevere. A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 5, versículo 42, que todos os dias o povo estava junto, no templo e nas casas, ou seja, eles tanto se reuniam no templo para adorar, como eles se reuniam em casas. E eles não paravam, não cessavam de falar de Jesus, de pregar Jesus, de ensinar Jesus, de falar a respeito de Jesus. Porque quando você está cheio de Jesus, você fala muito de Jesus. Se você não tem Jesus, você vai falar de outras coisas. Tem gente que está tão azedo que a única coisa que ele sabe fazer é jogar azedume para fora. Fica, está amarrado. Vai se converter, rapaz. Quando você está cheio de Jesus, você vai falar de Jesus. Você vai falar o tempo todo sobre isso. Toda a minha família, todos os meus amigos serão alcançados pela mensagem poderosa do Evangelho de Jesus. Você é capaz de profetizar isso? Fala isso com fé. Meus vizinhos não vão aguentar, não vão suportar, eles vão querer saber que negócio é esse. Meus colegas de trabalho vão saber, vão querer saber que negócio é esse. Eu vou profetizar e minha célula vai ser uma bênção. Minha célula é um lugar de graça, um lugar de amor, um lugar de paz, é um lugar de alegria, onde nós estamos avançando o reino de Deus. Quem recebe isso, dê glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus, se você puder. Por último, profetize sobre a sua nação. Irmãos, somos chamados para deixar definitivamente, abandonar completamente toda a tentação de amaldiçoar este país. Chega! Já temos desgraça demais nesse país para você ainda aumentar ainda mais a desgraça dele. Somos chamados para profetizar. Ah, pastor, mas não tem jeito. Aquele vale de ossos secos também não tinha jeito, não. Já morreu, pastor, acabou. Tem jeito não, está no DNA da nação, pode estar no DNA do capeta, no meu não está nem no seu. O nosso DNA é DNA de Jesus, é DNA da bênção de Deus. Esse país pertence a Jesus Cristo. E nós vamos profetizar, porque a Bíblia diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Peça todo dia, Senhor, me dá o Brasil por herança. Me dê esse país por herança. Eu profetizo que essa nação está sendo mudada, transformada pelo poder de Deus. Mas o mundo precisa de profetas. E você é um profeta de Deus. É tempo de gerar profetas que vão profetizar a bênção de Deus sobre esse país, sobre essa nação. O livro de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 5 de Daniel, você vê a história do rei Belsazar. O rei da Babilônia, que foi substituto do rei Nabucodonosor. Um dia deu um banquete, grande banquete para muita gente, dos seus nobres, seus conselheiros, etc. E ele mandou buscar, no meio daquela festa, mandou buscar os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado de Jerusalém, lá do templo, antes de destruí-lo. E eles, então, começaram a beber e a dar louvores a seus deuses. Você pode ler isso no capítulo 5 de Daniel, não vou ler por causa do tempo. Mas, amados, aqueles objetos eram consagrados a Deus. E você sabe de uma coisa? Aquilo que é de Deus, Deus vai buscar uma hora. Aquilo que pertence a Deus é de Deus, Ele vai buscar uma hora. E Deus visitou aquela festa. Ele desce no meio da festa e começa a escrever, uma mão aparece escrevendo na caiadura da parede do palácio real. E escreve numa língua que ninguém sabe o que é. O rei estremece, seus joelhos começam a bater, diz o texto. Ele fica apavorado. Talvez o efeito do álcool passou rapidamente. E ele manda chamar os astrólogos, os sábios, encantadores, feiticeiros, para que lesse aquela escritura, mas ninguém conseguiu ler.
Mas a mãe do rei, Belsazar, versículo 11, ele diz: ó rei, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Pessoa que não é convertida a Jesus, fala essas coisas assim meio esquisitas, né? Lá na minha sala tem um crente que sabe discernir essas coisas. Lá no meu trabalho tem um crente. É aquele crente que ele escarnece, que ele zomba, que ele já passou lá e, olha, amanhã é domingo, você vai deixar um dinheirinho lá para o pastor, não? Começa a zombar. Mas na hora do vamos ver, na hora da escritura na parede, eles vão procurar quem? Não vai procurar o amigo da balada, vai procurar o crente. Glória a Deus, porque nessa terra tem crente. Na sua casa tem crente, no seu trabalho tem crente. Na sua casa tem gente, no seu trabalho, aonde você passa tem gente, tem crente. Que tem não o Espírito dos deuses, mas tem o Espírito do Senhor. Manda chamar esse rapaz, ainda que ele não estava na lista dos prováveis. Chamaram todo mundo, Daniel estava fora. Mas ninguém sabe fazer, ninguém sabe resolver. Então é nessa hora que chama Daniel. Vai buscar Daniel. E Daniel chega, sabe o que acontece, irmãos? Tudo que esse mundo precisa, Deus já colocou dentro de você. O que o mundo precisa, Deus já colocou dentro de você. E Daniel chega, versículo 17 desse mesmo capítulo 5 de Daniel. O rei diz, olha, quem conseguir interpretar essa escritura, eu vou acumular de muitos bens, de muita coisa, muita riqueza. E a primeira coisa que Daniel faz, no versículo 17, ele diz, rei, os teus presentes fiquem contigo. Mas eu vou te revelar, eu vou ler a escritura para o rei. Sabe, amados, antes de você ser um profeta para essa geração, saiba de uma coisa. Profetas de Deus não são movidos por presentes. Não se corrompa, se aproveitando. Infelizmente, nós temos, às vezes, profetas se corrompendo. Toda a provisão que você precisa já está com você. Não se corrompa, não se venda. Os teus presentes, ó rei, fiquem contigo, mas eu vou ler a escritura assim mesmo, pode ficar tranquilo. Você tem coragem de confrontar a Babilônia? Você tem coragem de confrontar o status quo hoje? Você tem coragem de confrontar esses loucos que estão aí dizendo que crime é arte? Você tem coragem de confrontar o erro? Estamos, irmãos, profetizando que os profetas adoradores vão continuar profetizando aquilo que Deus nos manda falar. Quantos aqui têm compromisso com essa verdade? Tem alguém disponível aqui contra Babilônia, com quem Deus pode contar? Ou você é daquela Maria vai com as outras? Você é o crente chuchu. Sabe qual é o crente chuchu? O crente chuchu ele pega o gosto de onde ele estiver. Você bota o chuchu, ele pega o gosto, não é isso? Quem deu os Masterchef aí que sabe da história, né? Bota o chuchu, ele pega o gosto do que tiver lá, ele pega o gosto. Assim é o crente chuchu, quando ele chega, ele se acomoda, ele toma forma, né? Está todo mundo contando piada suja, ele vai contar uma também. Está todo mundo falando bobagem, ele vai também estar na onda. Mas Deus está chamando profetas que não são crentes chuchu. São crentes que têm coragem de confrontar a Babilônia. Versículo 18. Daniel disse ao rei, você conhece a história do seu pai, rei? Nabucodonosor, depois que se exaltou, ele foi humilhado. Mas você, sabendo disso, conhecendo essa história, você não se humilhou. Mas trouxe os utensílios da casa do Senhor que estavam em Jerusalém para a sua festa, para a sua balada.
E o versículo 26, Daniel dá a interpretação daquela escritura e diz: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. E dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e os medos e os persas conquistaram a Babilônia, caindo o primeiro império que Daniel havia interpretado no sonho do próprio rei Nabucodonosor. Os profetas do Novo Testamento estão anunciando, amados, que a graça do Senhor está estendida a todos os homens. Nós não somos profetas para anunciar o caos. Nós não somos profetas para anunciar juízo, porque hoje não é tempo de juízo, hoje é tempo de misericórdia. Hoje é tempo de graça. O maior desgraçado, miserável, vagabundo, o que for que você puder, que tipo de palavra você puder usar, pecador, todos têm chance de serem reabilitados, porque a graça continua estendida para todos os homens. Todos os quebrados, endividados, frustrados, decepcionados, perdidos, sem esperança, é para esses que Jesus morreu, é por esses que Jesus morreu. A graça, entretanto, é oferecida para aqueles que têm coragem de dizer: eu sou um vaso quebrado, mas eu estou aqui de volta na casa do oleiro para ser consertado. O oleiro só não conserta vasos arrogantes e orgulhosos, cheios de si mesmo, cheios de justiça própria. Esses não tem jeito até que eles se quebrantem. Você quer vir para um Deus misericordioso? Ou você quer esperar o tempo em que Deus será justo e vingador para com todos aqueles que o escarnecem? O chamado para ser perdoado é agora, é hoje. Nós estamos gerando profetas, irmão, porque tem gente por aí que acha que profeta é aquele que bota o dedo e acusa, e julga, e condena. Eis que te digo, varão, tu vai, sai daí, senão tu morre, e não sei o quê. Essa não é... Um dia Deus vai julgar todas as coisas, é verdade? Mas o seu chamado como profeta para essa geração é para anunciar as boas novas. É para anunciar o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo, que muda um coração quebrado, um coração entristecido, um coração ferido, e traz ele para perto do Senhor, porque o Senhor não tem prazer no juízo, mas Ele tem prazer na misericórdia. Miqueias 7,11 diz: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus é misericordioso. Eu não quero juízo, eu quero ver a misericórdia na minha vida. Eu não quero juízo, eu quero ver a graça de Deus se manifestar na minha vida. Abençoe agora a pessoa que está do seu lado, diga: eu quero abençoar você com misericórdia. Graça do Senhor está sobre você. Não se misture com o lixo de Babilônia. Estamos vendo aí emissoras de TV, revistas, produtos, serviços de empresas que estão comprometidas com as depravações de Babilônia. Saia fora disso. Saia do meio dela. Não compre seus produtos. Não dê audiência. Não financie suas iniquidades. Você é precioso demais para se deixar enganar por Babilônia. Não se deixe enganar por Babilônia, querido. Você é um profeta de Deus, chamado para gerar outros profetas nessa geração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.